Queridos amigos do nosso curso de naturopatia, sejam muito bem-vindos à aula 34. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e também sou um terapeuta naturopata que colaboro com conteúdo e várias informações aqui para o nosso curso. Sejam bem-vindos a mais essa aula especial, onde teremos bastante conteúdos legais e aprenderemos bastante coisas aí sobre naturopatia, saúde holística e integrativa e também como cuidar melhor da nossa qualidade de vida, das nossas doenças, aí, resolver o problema das nossas doenças e tratar da nossa saúde. Gente, estou aqui atrás de uma sibipiruna. Vocês conhecem essa árvore? Aqui na região de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, no estado de São Paulo e também na Mata Atlântica tem bastante dessa espécie de árvore. É uma árvore que representa a força, que representa a vitalidade. Então ela tem um tronco bem tenaz, bem duro, é bem difícil de serrar, viu? Essa daqui caiu e já está renascendo de novo. Se vocês perceberam, ela está baixinha, caiu com uma tempestade e agora já está renascendo. E essa é a lição que ela deixa para o nosso dia a dia, né? Por mais que a gente caia, é importante que a gente renasça e continue em frente, porque isso é muito importante para a nossa vida. Então sejam bem-vindos a esse conteúdo especial. Vou passar alguns recadinhos rápidos para vocês, tá? O primeiro que eu quero falar é sobre a nossa rifa. Tá chegando a hora da nossa rifa. Acompanhem nos nossos grupos, divulguem para os amigos quando receber, tá? Faremos uma cesta de produtos naturais bem legais, onde você vai poder aí concorrer comprando o número da nossa rifa e ajudando o nosso trabalho. Então todos os detalhes serão enviados no grupo e na próxima aula também eu trago os detalhes em vídeo para quem quiser comprar, quem estiver assistindo a gente e quiser comprar e concorrer à nossa cesta de conteúdos de maneira bem legal, tá? Então acompanhe o nosso grupo para ter acesso a essa novidade. Outra informação importante também que está chegando a 9ª live, só que dessa vez a nossa live vai ser realizada pelo aplicativo Instagram. Fernanda Ferreira, que é uma terapeuta bem legal, que dá bastante conteúdo de iridologia, e eu, Guilherme Freitas, vamos fazer uma live na terça-feira que vem pelo Instagram, tá? Aonde vamos falar de alimentação saudável, vai ter um conteúdo bem legal, ainda estamos decidindo. Acredito eu que vai ser sobre a dieta do tipo sanguíneo. Então, instale o aplicativo Instagram no seu celular. Aqui abaixo, na nossa descrição, até sábado, terá todos os dados dessa live, tá? Onde ela vai acontecer, qual Instagram você deve acessar para assisti-la e o horário também que esse evento acontecerá. Prestigie a nossa live pelo Instagram, aprenda e assista esse conteúdo conosco por lá, que será bem legal também, tá? Então, ó, aviso de live, vou mandar no grupo, vou mandar para todo mundo. Não percam esse evento, que dessa vez será pelo Instagram, não será pelo Zoom, como de costume, tá? Gente, nós estamos na 34ª aula. O nosso ano letivo está chegando ao fim, nosso curso continua, porém essa daqui já é uma das últimas aulas deste ano, tá? Ano que vem o curso irá continuar. Então, eu pedi para o Paulo Sato preparar para a gente um conteúdo especial sobre doenças para encerrarmos aí esse ano letivo. Algumas doenças que o pessoal já vinha pedindo, como ajudar a tratar, tudo, e eu sei que o Paulo Sato tem um bom domínio sobre isso, tá? Então hoje a nossa aula será dedicada a falar sobre duas doenças que acometem bastante as pessoas. Nós vamos falar de Alzheimer e vamos falar de fibromialgia, né? Você vai acompanhar aí a sequência da aula que vai entrar. E também vamos terminar o conteúdo de leite de vaca. Hoje eu separei um conteúdo bem legal também. Então atenção ao primeiro bloco da aula e até daqui a pouco. Hoje vamos falar de Alzheimer. Um tal de Alois Alzheimer foi um médico alemão que descobriu a doença que causa perda de funções cognitivas nas pessoas. A perda de memória, orientação, atenção e linguagem. Por ter sido o primeiro a descobrir e descrever a doença em 1906, que viu após examinar o cérebro de uma pessoa que havia morrido do mal, a doença ganhou o nome dele. Hoje em dia, ninguém quer a visita desse cara aí, que segundo a netinha fala assim, aquele alemão que está fazendo mal para a vovó, que é o Alzheimer, né? Na medicina tradicional, estudou a doença verificando as alterações da placa senis, o depósito de proteína beta-amiloide emaranhados neurofibriliares pela
hiperfosforilação da proteína tal, proteína que estabiliza os microtúbulos, e a redução dos números de células nervosas, que são os neurônios, e das sinapses, que são a ligação entre elas, além da diminuição do volume cerebral. No Brasil, estima-se que 1,2 milhões de pessoas com Alzheimer. Normalmente, pessoas idosas que sofrem do mal, e daí muita gente chama de caduquice, esclerose. E na medicina tradicional dizem que não tem cura. Mas já existem milhares de registros na medicina alternativa que mesmo pessoas com Alzheimer avançado têm revertido. A Organização Mundial de Saúde estima que que pessoas com Alzheimer se dá em percentual maior em países em desenvolvimento como o Brasil. Eles estimam também que o Brasil será o país com o maior número, e já é, o maior número de pessoas com Alzheimer no mundo. Isso porque o Alzheimer está ligado à baixa qualidade de políticas públicas de saúde. Por exemplo, se a pessoa souber uma outra língua e utilizar, tem 30% a menos de chance de ter Alzheimer. Os europeus têm bem menos Alzheimer que os americanos, porque na Europa as pessoas falam pelo menos, no mínimo, 2 línguas. E nos Estados Unidos só uma, só inglês. Os alimentos em países pobres é basicamente carboidrato de cadeia simples, como pão, macarrão, batata inglesa, açúcar, arroz, leite. E isso aumenta em 30% as chances das pessoas terem Alzheimer. Então a comida, além de ter menos chances de ter mais estudos, mais diversidade, tem uma alimentação desses países pobres, normalmente é que leva as pessoas a ter mais Alzheimer. Por isso que nós somos o campeão mundial de Alzheimer, infelizmente. Isso é uma constatação e nem sou eu que estou falando, são os números da OMS e do mundo, quem estuda isso. O David Perlmutter é do Instituto do Cérebro, na Flórida. Ele diz que o cérebro humano pesa 1,5 kg e tem milhares de quilômetros de vão sanguíneo, é o órgão mais pesado do corpo humano e composto basicamente de colesterol. Tá? Ele tem trilhões de neurônios e a velocidade da luz comanda 150 mil quilômetros de capilares que temos no corpo. E sem dúvida a máquina mais complexa do planeta, manter os capilares sadios é a chave da saúde. Esse é o instituto que mais conhece de cérebro do mundo, lá do David Perlmutter, que diz: a dieta dos nossos ancestrais, os homens da caverna, era composta de 75% de gordura, 20% de proteína e 5% de carboidrato. A dieta de hoje, basicamente, é 60% de carboidrato, 20% de proteína e 20% de gordura. Muito carboidrato simples, com percentual elevado de glúten, que no estudo recente, em 2005, ficou provado que é um dos fatores principais da causa do Alzheimer. Segundo o Instituto do Cérebro, David Perlmutter, e do médico que mais conhece de intestino no mundo, e da medicina chinesa, que é o Hiromi Shinya, o que comanda essa super máquina que é o cérebro é os intestinos. Tanto que no livro do David Perlmutter tem 3 em português para quem quiser ver: a dieta da mente, dieta do cérebro. O David Perlmutter, metade do livro deles, ele fala do intestino. Se você tiver um intestino sujo, você está enfesado, ou seja, cheio de fezes. Intestino sujo é cheio de fezes, enfesado, cheio de fezes. E como disse acima que ele comanda o cérebro, seu humor está mal. O cérebro cheio de sujeira. Então a pessoa está mal-humorada,
Por isso que veio a falar enfesado, esse cara é enfesado, porque o cérebro, o intestino dele está cheio de cocô, né? E isso aí vai direto, afeta direto o cérebro. O que fez de errado as pessoas que têm Alzheimer? Primeiro, o que mais tem, o David Perlmutter já lista, né? Tomou muito adoçante artificial. Então, por isso que ele batizou Alzheimer como diabetes tipo 3. 85% dos pacientes dele lá do Instituto do Cérebro veio de pessoas diabéticas, que o médico mandou tomar, não comer açúcar, então ele substituiu o açúcar por adoçante artificial. Isso aí leva ele a evoluir a diabetes tipo 2, porque ele chama o Alzheimer de diabetes tipo 3. E outra coisa, comeu muita comida esquentada ou preparada em micro-ondas. Então o micro-ondas porque mata as coisas mais importantes que tem na comida. O micro-ondas vai matar enzimas e vai matar as bactérias. E quem faz toda a parte neurológica são essas duas coisas. Então no micro-ondas não acaba com a proteína, com a vitamina que tem na comida. Então fica as coisas, no micro-ondas não modifica, sim, mas mata as duas principais coisas que tem na comida, enzimas e bactérias. Então, as pessoas com Alzheimer viveu com níveis elevados de açúcar no sangue, mesmo que não seja diabético, comeu carboidratos em excesso ao longo da vida, que é o açúcar, né? E pior, glúten, trigo, então que é pão, macarrão, bolachas, bolos, etc. Optou por uma dieta pobre em gordura. Com esse negócio você não pode comer gordura por causa do colesterol, não comeu gorduras, quando o cérebro é praticamente uma bola de colesterol. Tinha sensibilidade não diagnosticada ao glúten, trigo, aveia, cevada, etc. Então, como não ficar com Alzheimer? Deu Alzheimer. Gostar de viver, sonhar, ter planos, presentes e futuros, né? Tomar água Kangen, que é uma água antioxidante. Segundo o inventor da colonoscopia, Dr. Shinya, a água Kangen limpa todo o intestino em no máximo 3 meses. Então o que precisa fazer? Manter a atividade física. Não precisa ser atleta, que aliás o excesso de exercício não tem. Você nunca ouviu falar que um atleta tal morreu com 100 e tantos anos. Não. Sim, então assim, o exercícios leve, caminhar 30 minutos 3 vezes por semana, pelo menos. Outros exercícios de baixo impacto é sempre recomendável: tai chi, a zumba, dançar, fazer pilates, yoga, radio Tyson, etc. Tem vários exercícios. O mais simples que para todo mundo e que eu recomendo é o caminhar. O caminhar é baixo impacto. Então todos esse tipo de exercício de baixo impacto é bem ótimo. Dançar talvez seja o melhor que tem, mais agradável, por causa ainda do som que regula suas células, também ajuda, né? Respirar ar puro. Então, para isso, eu recomendo que todo mundo tenha em casa um gerador de ozônio de ambiente caseiro, que elimina todos os metais pesados e outras impurezas do ar de sua casa. Principalmente se você vive em cidade média ou cidade grande como São Paulo, o fluxo de carro deixa essa poluição no ar. Se você vê a cidade de São Paulo de fora dela, lá do alto, você vê que tem uma estufa de poluição cobrindo a cidade inteira. Toda essa poluição vai para o seu quarto, vai para todos os cômodos da sua casa. É por isso que você deve ter um gerador de ozônio de ambiente que oxida toda essa poluição do seu quarto, da sua casa inteira. Então, poucos minutos em cada cômodo já fica livre de toda essa poluição. O seu ar fica puro e você dorme em ambiente com ar puro, ar
ar de dia de chuva, o ar de montanha, o ar de dia de chuva, que limpa tudo e que traz ozônio da atmosfera. Então eu recomendo muito ter um gerador de ozônio em casa. Ter uma alimentação equilibrada. Não essa de carboidratos, recomendação médica do FDA, Anvisa, dos nutricionistas desatualizados, tá? Menos carboidratos, não glúten e mais gordura. Gordura, sim, gordura, mais gordura. Temperar sua comida com açafrão. De 2 a 5% de pimenta do reino no açafrão, que já tem num tempero aí que é o carê, o curry, né? É o carê que usa, que além de ser muito delicioso, tempere sua comida com azeite. Coloque essa mistura de carê no seu sal, Então você não esquece de usar, porque ao temperar a comida, você vai com todos esses temperos junto. E eu, por exemplo, coloco no meu sal, eu coloco, além do açafrão com pimenta do reino, vai gergelim, vai orégano, vai salsinha, vai coentro em pó, né? Então vai todas essas especiarias e fica, além do que, o tempero muito mais gostoso e muito melhor. Alho seco, cebola seca, então pode ser coloca-se, isso aí tempera a sua comida com todas essas especiarias, que vai estar ajudando em tudo para a sua saúde, não só o Alzheimer, mas para toda a sua saúde. Fala, quem quer se prevenir do Alzheimer, usa óleo de coco em todas as comidas. Eu sempre compro de balde, 3,2 litros de balde, não fica caro. É até barato em relação a todos esses óleos, está muito caro hoje em dia, mas esse óleo de coco aí é de 3,2 litros no balde. Ele dura um monte de tempo. E se você, quem já está, então já tá. E eu uso bastante azeite de oliva para temperar saladas e alimentos. Faça sua fritura com banha de porco ou óleo de coco. Né? Nunca coma sal refinado. Use sal grosso ou sal rosa do Himalaia. O sal grosso, o sal de marinho é muito bom. No mínimo tomar 2 vezes por ano. Eu tenho tomado ivermectina com esse negócio de Covid. Todos os meses eu tomo uma gota, eu uso essa líquida. E eu uso uma gota para cada 10 quilos. Uma vez por mês eu faço isso e eu tenho tomado. E antes eu tomava, pode ser albendazol, uma vez a cada 6 meses, mas mesmo que o meu pêndulo me diz que eu não preciso, que eu não tenho vermes, mas então é melhor não ter mesmo, prevenir para não ter, já matar antes de ter, para que nenhum verme se entre na gente. Tomar seiva de jatobá, eu tomo. A seiva de jatobá é o melhor adubo do cérebro. Eu recomendo que todas as pessoas passem a tomar seiva de jatobá, que é de longe o melhor complexo mineral para a memória. A seiva de jatobá, e eu tomo a seiva de jatobá com zinco, que é o que vai dar liga para ele ser carregado e fixar no cérebro. Então esse faz o adubo do cérebro. E quem está com problema de esquecimento, quem não lembra de nome de coisas, ou não lembra de onde deixou a chave do carro, não lembra de algumas coisas simples, experimenta começar a tomar essa seiva de jatobá, e você vai ver uma coisa incrível. Vai começar a lembrar o número de telefone das pessoas, começar a lembrar de tudo. E quem já está com Alzheimer pode reverter? Segundo os especialistas, Larry Ribeiro, David Permurk, Dale Bredesen, esse escreveu o último livro sobre esse tema, o Dale Bredesen, eles recomendam dieta cetogênica, 0 carboidratos simples, muita gordura.
Todos eles recomendam tirar todo o glúten, farinha de trigo, cevada, aveia, ingerir pelo menos 50 gramas de óleo de coco ao dia, daí para mais. 3 colheres de sopa em todas as refeições. Tá? E tomar minerais. Eu recomendo seiva de jatobá, zinco, selênio, magnésio, enxofre, cobalto, bórax e lugol. Eu recomendo, tem que tomar tudo esse negócio. Quem já está com Alzheimer, então além não é só uma coisa aí que vai resolver, mas esse complexo de coisas vai começar a melhorar. Temperar a comida com cúrcuma enriquecida com 2% de pimenta do reino. E eu, Vitor, como eu disse, pega o seu sal e já coloca essas misturas juntas. Assim, na hora que você vai temperar a sua comida, você vai ter todos esses ingredientes. Para quem ingerir bastante ômega 3, tomar seiva de jatobá, que ele tem. Esse seiva de jatobá é uma coisa que veio do espaço, é um conhecimento aí dos ETs e também dos índios. Os índios, assim, quando o pajé, dependendo da tribo indígena, que tem alguma criança retardada e tal, o pajé dá a seiva de jatobá e a criança fica ótima, fica melhor do que as outras. Recomendo também tomar CDS, dormir em colchão, quem está com Alzheimer quer recuperar, em colchões que tenha FIR, que são as ondas do sol, FAR, infrared, iniciais para FIR, e usar essa tecnologia de FIR que tem. Eu uso, por exemplo, essa pulseira que tem essas ondas o dia todo. Eu uso a palmilha que tem essa aí e durmo num colchão que tem. Não porque eu tenho alguma coisa, eu vou ter, para não ter, para nunca ter o risco de ter Alzheimer, é que eu uso todas essas coisas que eu sei que é bom. Então tudo que eu falei aqui, eu uso para não ter. A minha família usa, eu não tenho, meus filhos nunca, por isso que eles nunca foram a médico, nunca tomaram remédio. E nunca não tem. Então, depois que ter, correr atrás de ficar, resolver o problema, eu acho assim uma falta de bom senso. Então, essas folhas, para quem está com Alzheimer, quem quer recuperar, eu recomendo que peçam essas folhas que vai estar disponível no curso de naturopatia. Mas não adianta nada ter as folhas se não usar. Não é usar uma coisa ou outra, mas usar toda a recomendação, porque é problema na minha opinião, o Alzheimer é a pior doença que existe, porque você morreu, a pessoa morre porque não tem mais memória, não sabe quem é os filhos, não sabe nada, fica dando trabalho. Quem sobrou, que no caso marido ou esposa, os filhos sabem quem é a pessoa não sabe quem é a outra, então você fica dando trabalho para as outras. Então, eu recomendo que você previna-se contra ter Alzheimer. E aí essas coisas que eu indico, eu tenho certeza que funciona, porque pode perguntar qualquer coisa para mim, eu lembro de tudo. Eu lembro de todas as coisas. Minha memória continua tão boa quanto no tempo que eu estudava. Então é isso aí. Agora, então, peça para ter indicação, porque ouvindo na aula você tem que ficar ouvindo várias vezes e você não vai se lembrar. Se você não está lembrando, é porque você precisa fazer essas coisas. Peraí, deixa eu anotar que o pessoal fala. Não, você precisa fazer isso que eu estou indicando. Não é fazer uma coisa só não, mas fazer tudo. Tá? Obrigado. Amigos, gostaram dessa aula especial do Paulo Sato? Então vamos falar agora um pouco sobre um causador desses problemas, que é o leite de vaca, tá? Vamos continuar falando aí do leite, derivados e leite em geral também, tá?
Todo leite industrializado não é bom para a sua saúde. Vamos continuar falando aí de leite oculto. Vamos falar onde alguns produtos que podem conter leite e seus derivados que você não sabia e vai ficar sabendo agora, tá? Então, uma boa aula para você. Olá, queridos amigos do nosso curso de naturopatia. Sejam bem-vindos a mais uma aula especial que preparei para vocês com carinho, tá? Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e hoje vamos dar continuidade a um assunto que começamos há 3 semanas atrás, que é o leite de vaca. Falamos sobre o leite de vaca, falamos sobre os seus derivados e agora vamos falar mais um pouco sobre alguns derivados que podem estar embutidos em alguns alimentos ou em alguns medicamentos ou em algumas outras coisas, a qual vocês vão saber os nomes agora para identificar no rótulo do produto e ver se escondido lá tem alguma coisa de leite de vaca ou algum derivado do leite que é processado pela indústria e adicionado no alimento para que ele possa melhorar o seu desempenho, a sua flexibilidade e ao mesmo tempo agregar valor industrial ao produto, tá? Bom, sejam bem-vindos a essa aula especial então. Eu sou um ferrenho crítico ao leite e todos os seus derivados, tá? Então não se assustem com as minhas opiniões. Essas opiniões são todas fundamentadas em procedimentos científicos, onde eu li, estudei, fui atrás de informações e ao mesmo tempo busco aí trazer para você uma melhor qualidade de vida. E eu garanto para você uma coisa: o leite atrapalha muito a sua qualidade de vida, tá? Então se você quer melhorar a sua saúde, melhorar o seu bem-estar e especialmente a sua saúde psiconeurológica, eu recomendo que você retire o leite de vaca e todos os seus derivados da sua dieta. Eu, como vegano, né, assim como o Igor que está me filmando aqui também, somos veganos, já retiramos todos. Porém, você que faz uma dieta aí que não tem nenhuma restrição ao leite, é bom se preocupar com esses derivados para que você consiga consultá-los e ao mesmo tempo aprender esse conhecimento e ajudar pessoas, por exemplo, que sejam alérgicas às proteínas, ou seja intolerante à lactose, ou tem algum tipo de problema com o leite, tá? Bom, eu tinha falado para vocês há um tempo atrás sobre o leite em si. Depois falei sobre os derivados mais clássicos, mais comuns que você encontra aí na gôndola do mercado, onde você vai consumi-los diretamente, tá? Hoje vamos falar aqui um pouco sobre alguns derivados que são mais de uso industrial, porém estão, ou não, né? Vamos falar de alguns ou não. E estão mais presentes aí em outros alimentos que não se parecem nem possuem sabor de leite, mas você precisa prestar atenção. Gente, a principal proteína que está presente no leite é a caseína, tá? A caseína é uma proteína de alto peso molecular que, ao entrar em contato com a mucosa do intestino, gera uma série de problemas. Essa caseína ela pode ser coalhada ou condensada e ser removida do leite para a produção de alguns derivados, sobrando apenas o soro do leite, tá? Que esse é o principal derivado do leite que pode estar escondido nos produtos alimentícios, que você não sabe e vai saber sobre isso agora. Vamos começar falando um pouco sobre o soro. O soro de leite, depois do processamento do leite, ele não costumava ter muito valor comercial, tá? Esse soro geralmente era desperdiçado ou utilizado para algumas finalidades, algumas extrações onde o soro do leite era utilizado especificamente. Porém, com o aumento da produção de leite, né, são cerca de 34 a 36 milhões de vacas produzindo leite só aqui no Brasil para atender a demanda industrial de consumo. Esse leite que não é utilizado para beber é processado, sobra o soro. Para agregar valor e evitar jogá-lo fora, existe hoje em dia um acordo industrial onde esse produto ele é agregado em outros produtos alimentícios de origem sólida geralmente, tá? Então é feito um acordo lá com a empresa compra tanto de soro de leite e ao invés de agregar água ou agregar algum outro líquido, agrega esse soro de leite, atribuindo valor, gerando valor tanto para a cadeia leiteira quanto para a cadeia de venda do produto aí que vai ser processado esse soro de leite. Aonde ele pode ser encontrado? Ele pode ser encontrado em pães, bolachas, biscoitos, produtos embutidos, alguns tipos de batata frita, algumas outras proteínas que podem estar envolvidas aí na indústria farmacêutica
Isso também pode ser encontrado em molhos, é muito comum utilizar-se em molhos. Achocolatados industrializados geralmente são feitos com soro de leite ou com leite reconstituído, que a gente vai falar sobre isso também um pouquinho hoje. Mas geralmente é feito com soro de leite. Dentre outras diversas bebidas e outros diversos alimentos que você precisa consultar o rótulo. No caso, alimentos não, tá? Alimento não tem soro de leite embutido. Produtos alimentícios, que você precisa consultar esse rótulo e ver se o soro de leite está lá também, tá? O soro de leite possui os mesmos malefícios do leite em pó, enfim, e você precisa evitá-lo na medida do possível. Bom, como eu falei para vocês que o soro de leite ele é removido da caseína, que é a principal proteína do leite, a proteína que está mais em abundância, existem outras duas proteínas importantes no leite, né, para a indústria farmacêutica, que são a lactoalbumina e a lactoglobulina. Essas proteínas são retiradas do soro, geralmente para a formação de um suplemento chamado whey protein. Você consome whey protein pós-treino ou por algum motivo aí na sua dieta? Pois é, o whey protein é extraído também do soro do leite, tá? A whey protein é uma proteína de suposto alto valor biológico que é absorvida mais rapidamente pelo organismo e destinada ao local de maior necessidade, né? Por exemplo, você foi lá, fez um treino de braço na academia, como eu treino. Depois desse treino de braço, quando você conclui, o ideal é que você consuma um alimento rico em proteína de acordo com a nutrição moderna, sobrando geralmente essa função para a whey protein. Porém, a whey protein ela é altamente alérgica para a sua saúde, tá? Então ela vai ser uma proteína que vai conseguir ser absorvida, sim, porém você vai sofrer os malefícios e as consequências de absorção dessa proteína. As proteínas do leite pertencem a 7 grupos de alergias alimentares diferentes. Você pode ter um desses grupos com certeza. Por quê? Porque o leite é da vaca destinado ao bezerro que nasceu dela. O leite não é para você. O único leite que seria destinado a você é o que sai das mamas da sua mãe, lá quando você está lactando, amamentando, né, enfim. Ou quando é o seu filho, quando você está amamentando também, esse é o leite destinado ao ser humano. Leite de vaca e nenhum dos seus derivados são destinados a seres humanos. Então a whey protein também não faz bem para a sua saúde, tá? Evite o consumo desse suplemento. Existem várias proteínas vegetais que você pode utilizar no pós-treino, ou fazer igual eu, não utilizar proteínas pós-treino. Por quê? Porque eu faço uma alimentação rica em aminoácidos, então quando eu vou lá fazer o meu treino, puxar meu ferro, meu treino de perna, tudo, esses aminoácidos já estão dentro do meu organismo e vão sendo utilizados conforme a demanda do organismo sempre que ele precisa. Tem uma outra proteína também que pode estar presente no soro, que é o fosfato de lactoalbumina, que é quando o leite está mais rico em fósforo, alguma coisa, isso também consta lá. Também é alérgica e perigosa para a sua saúde, tá? Bom, tem um outro componente muito utilizado hoje pela indústria, que é o ácido lático ou lactato. Esse lactato ele pode ser extraído de beterraba, cenoura, outros alimentos vegetais, ou também pode ser extraído do leite de vaca leite de origem animal, que é o leite de vaca, né? Ou qualquer outro leite aí que você esteja consumindo. Se for extraído de fontes vegetais, esse ácido lático não faz mal para a sua saúde, tá? Lembrando que a função desse aditivo é acidificar o produto. Então o produto já está naturalmente acidificado pela adição aí desses componentes. Evite consumir produtos acidificados. Agora, se ele for acidificado com esse ácido lático proveniente do leite de vaca, todas as alergias relacionadas ao leite de vaca podem ser acometidas a você através do ácido lático. Então, cuidado com o consumo desse item. Existem também outros derivados que são mais utilizados pela indústria farmacêutica, tá? Esses são a lactoferrina, a lactulose e a lactulona, que são geralmente alimentos simbióticos para o intestino. Esses componentes, se forem prescritos aí pelo seu médico e se você não quiser deixar de tomá-los, você não vai ter como fugir, né? Porém, precisa prestar atenção também porque esses componentes, eles são alérgicos a quem tem qualquer tipo de alergia ao leite. Ou seja, a maioria das pessoas no planeta Terra hoje. Então, a minha recomendação é que você solicite ao seu médico outros componentes que estão também presentes na indústria farmacêutica que não sejam derivados do leite, tá? Existem outros simbióticos,
outros probióticos muito bons para a saúde, que são de origem vegetal, que você não precisa consumir tomando leite aí, você pode evitar o consumo desses que eu estou citando aqui para você. Bom, vamos entrar agora no assunto mais polêmico do leite, voltando a falar da caseína. A caseína, além de ser muito utilizada para a produção dos derivados, como eu falei para você na aula passada, a caseína também pode ser processada e seca e ser vendida como suplemento de qualquer espécie aí para qualquer finalidade, tá? Então, tudo que contém a caseína, como por exemplo, tome cuidado com alguns leites vegetais, porque eles podem ter a adição de caseína para melhorar a sua solubilidade. Então, por exemplo, no local onde eu faço compras a granel, vende leite de coco caseinado. Esse leite de coco caseinado ele é feito assim para parecer muito mais com leite de vaca em pó do que com leite de coco em pó. Então, quando você mistura na água ou você faz alguma preparação com esse leite de coco caseinado, além dele ser mais barato, fica mais parecido com leite de vaca. Por quê? Porque tem a adição da caseína. Consumindo essa caseína, você vai ter muitos malefícios. Por quê? Porque essa caseína foi extraída, processada e readicionada num outro produto. Então, todo o peso molecular e os malefícios da caseína estarão contidos ali. Evite o consumo desse item para que você evite prejudicar a sua saúde, em especial a saúde do seu intestino, tá? Existe também a versão hidrolisada da caseína. A hidrolisação é um processo onde os aminoácidos ficam melhores dispostos para ser absorvidos pelo seu organismo, né? Então ele é purificado e esses aminoácidos são absorvidos de maneira melhor. Cuidado também, que faz tanto mal quanto a caseína comum. E também tem um suplemento muito famoso, em especial no meio fitness hoje, que é o caseinato de cálcio, que é um suplemento onde a caseína é adicionada de cálcio, é formada com cálcio, para que você consiga obter também melhores absorções e, em especial, melhor recuperação óssea após um exercício físico, por exemplo. Esse suplemento, na minha opinião, não funciona, tá? Ele não tem nenhuma finalidade a não ser gastar o seu dinheiro e fazer o famoso xixi ostentação, que eu já expliquei para você na aula de vitaminas e minerais. Se você estiver consumindo esse suplemento, eu acho que você só está gastando dinheiro à toa. Agora sim, você não está gastando dinheiro à toa, por quê? Porque você está adoecendo o seu organismo. Então você vai dar mais lucro aí para a indústria farmacêutica caso você fique doente. Então evite o consumo desses produtos à base de caseína em especial, porque são péssimos para a sua saúde. Também nós temos o caseinato de potássio, de amônia, de magnésio e o de sódio. Tem outros 4 além desse que eu citei para você, aí do grupo dos caseinatos. Esses caseinatos são mais utilizados para a produção de medicamentos e outras finalidades na indústria farmacêutica. É o que eu estou te falando, se você for parar no hospital, se você não tiver como fugir, tiver que tomar um remédio, veja com o seu médico se você tem uma outra opção sem o leite. Se você não tiver, não vai ter jeito, você vai ter que tomar. Em especial em bolsas de soro, soros glicosados, vai muito esses caseinatos, né? Soros caseinados que você toma na veia lá no hospital. Outros medicamentos que são injetados direto no seu sistema circulatório cardiovascular também podem ter isso. Então tem certas situações que a gente não consegue fugir, mas é possível se livrar de maioria delas, tá? Vou falar agora de um produto que remete à infância de muita gente e muita gente não sabe que tem leite, que é a famosa farinha láctea. Você já consumiu muita farinha láctea na sua vida? Então, se você já consumiu, eu tenho uma péssima notícia para você. A farinha láctea é feita de farinha de trigo refinada e de leite em pó, ou soro de leite em pó, ou caseína em pó, que é adicionada dependendo da marca da farinha láctea que você comprar no mercado. A caseína somada ao glúten é a combinação perfeita, é o requinte perfeito que precisa para que você fique ainda mais adoecido. O glúten é péssimo para a saúde. Por quê? Porque o peso molecular da caseína já é alto, já vai estragar a sua mucosa. E o glúten, ele cola na mucosa do intestino. Então, além da caseína ficar presa ali, ela vai ficar colada com glúten. Então isso vai gerar muitos danos, geram danos irreversíveis muitas vezes ao seu intestino e podem provocar até alguns tipos de câncer. Evite o consumo dessa farinha láctea, substitua por qualquer outra coisa, porque a farinha láctea é muito maléfica para a sua saúde, tá? Evite o consumo desse item para evitar aí grandes problemas para a sua saúde.
Dos derivados do leite, eu acho que a farinha láctea é um dos piores, tá? Então, na minha opinião, assim, pouca coisa é pior, mesmo só o queijo. Depois do queijo vem a farinha láctea. Primeiro é o queijo que faz mal, depois a farinha láctea. Tem alguns itens também que são adicionados de algumas gorduras do leite, tá? Alguns itens que são processados aí com algumas gorduras, porque essas gorduras são removidas também do leite e são utilizadas para processamento. Como é o caso do famoso buttermilk. Já ouviu falar em buttermilk? Quando você faz o processamento da manteiga com creme de leite, sobra um soro rico em gordura, que aquele é o buttermilk. Aqui no Brasil não costuma ter muita utilização industrial. Então, geralmente também é destinado à indústria para ser adicionado em alguns outros componentes aí, alguns outros alimentos, tá? Temos aqui também o fermento lácteo, que geralmente é um fermento à base de leite, que é utilizado para fermentar iogurtes. Então, se você não come nada de origem, não come iogurtes, você está livre desse fermento também. Temos a proteína de leite hidrolisada, que geralmente é a junção de todas as proteínas ali que foi hidrolisada para melhor absorção do organismo, que também não funciona para a sua saúde, tá? Evite o consumo disso. E por fim, eu vou falar para você aqui de um derivado que é o soro de leite deslactosado e desmineralizado. É o famoso soro de leite para quem tem algum tipo de intolerância à lactose. Porém, ele não elimina as outras intolerâncias, tá? Então, se você quer melhorar a sua saúde, evite o consumo de qualquer um desses itens que faz muito mal para a sua saúde. Desmineralizado também não vai, muitas vezes ele nem retira a lactose, então pode também provocar diversas outras alergias em você, além das que estão no grupo aí, e piorar também outras doenças, né? É a característica do leite e do derivado. Se você tem uma doença, o leite entra no seu organismo apenas para piorar a sua saúde cada vez mais. Evite o consumo de qualquer derivado, principalmente esses que eu citei para você, porque por mais que eles estejam escondidos dentro do leite, eles vão fazer mal para a sua saúde. Bom, queridos amigos, eu não sou uma pessoa que sou muito fã de teorias da conspiração não, tá? Então tudo que eu estou falando para você aqui agora são informações que eu pesquisei, li em estudos publicados na internet, no PubMed, no Google Academics, tem vários estudos sobre isso. Peguei referências de médicos famosos também, tá? Que falam essas informações. Trouxe para você aqui para que você entenda os malefícios desse consumo. Poucas coisas vão fazer mais mal na sua saúde do que o consumo de leite de vaca e derivados de leite de vaca. Evite o consumo desses itens, porque pelo simples fato de você não ser um bezerro. Então, como que você pode consumir algo mesmo após o seu desmame natural, que vem aí de origem de leite? Eu sei que é muito gostoso e muitas vezes muito viciante, mas é importante a gente reduzir o máximo que a gente possa, para que a gente tente pelo menos dar condição ao nosso organismo recuperar naturalmente a nossa saúde, tá? Porque o leite, ele atrapalha a sua condição de recuperar naturalmente a sua saúde. Então, quando você toma um copo de leite, o corpo precisa parar o que ele está fazendo, parar a produção de hormônios importantes dentro do seu organismo, para que ele possa ir lá neutralizar aquele leite que você consumiu. Se você está fazendo isso todos os dias, vai chegar uma hora que você vai colapsar, vai entrar num colapso muito grande na sua saúde. E isso vai atrapalhar diversos outros itens aí que estão envolvidos na sua saúde, que você precisa melhorar para ter uma saúde plena, e não alcança o patamar de saúde por causa de atitudes simples como essa. Um copo de leite, um copinho de iogurte, um pedaço de queijo, né? Uma manteiga que você passa no seu pão. Pão com manteiga é uma combinação péssima para a sua saúde. E assim vai indo, tá? Então, na minha recomendação, evite o consumo disso, evite o consumo desses itens e veja a diferença do antes e do depois. Faz um teste você mesmo, fica 15 dias sem consumir nada de leite e derivados, e se possível de origem animal, que você vai ver aí as melhorias que você vai obter, em especial para o seu sistema cardiovascular, para o seu sistema neurológico, para a sua psique, para a sua saúde mental e para o seu sistema respiratório, tá? Eu acho que o leite ataca mais esses 4 itens, são os principais itens que sofrem com o consumo do leite. Retirando isso, você vai ver como a sua saúde vai melhorar bastante, tá? Em especial se você tem ansiedade e depressão, que está muito relacionado ao leite. E também TDAH ou outras síndromes aí relacionadas ao sistema psicológico. Gente, gostaram desse conteúdo? Fiz com muito carinho para vocês, para que eu traga um pouco do meu conhecimento aí, doe um pouco do meu conhecimento para você que você aplique na sua saúde e na sua vida. Um grande abraço para você.
Vamos continuando as aulas aqui, o nosso curso, e até a próxima aula, se Deus quiser. Um tchauzinho! Bom, amigos, agora que eu já concluí esse conteúdo com vocês, deixei vocês cientes de tudo sobre isso, tivemos um bom conteúdo de leite nesse curso, né? E isso é bem legal. Agora, o Paulo Sato vai falar pra gente de como eu falei pra vocês, hoje ele vai falar de 2 doenças, ele vai voltar para falar um pouco conosco sobre fibromialgia, tá? Então, essa doença comete muita gente, gera muitas dores, atrapalha a saúde de muita gente, então o Paulo Sato agora vai dar um conteúdo pra gente sobre isso. E até a nossa interação no curso, e um tchauzinho! Vamos falar de fibromialgia. Tem muita gente, mas muita gente que sofre, sabe, de fibromialgia. Tem sido uma doença comum, já é comum a gente ver isso aí, mas em mulher. Mas o que é a fibromialgia? A fibromialgia é caracterizada por dor ao longo de todo o corpo, acompanhada de fadiga, insônia, perda de memória, mau humor e podendo mudar o local constantemente. Então isso é muito ruim. Um dia está doendo o braço, outro dia o ombro, outro dia o joelho, outro dia a coluna, outro dia dor muscular. É uma síndrome de caráter reumática e crônica sem nenhuma causa aparente. Aparentemente não tem nada. Que não provém de uma lesão física nos músculos ou articulação. A maioria das vítimas dessa doença são mulheres, que mais de 80% é mulher. E apesar que desde que Hipócrates, o pai da medicina, ter descrito a doença como dor esquelética difusa em 1970, a Organização Mundial de Saúde ter reconhecido a doença, não se sabe por que as mulheres têm mais propensão à fibromialgia nem a causa dela, de forma que a medicina de doença gosta de dizer, comprovação científica. Quais os sintomas da fibromialgia? Primeiro, dor generalizada. Dor associada à fibromialgia é frequentemente descrita como a dor incômoda, constante, que dura pelo menos 3 meses. Para ser considerada generalizada, a dor deve ocorrer em ambos os lados do seu corpo e acima e abaixo de sua cintura. Tá? Fadiga. Pessoas com fibromialgia muitas vezes acordam cansadas, embora relatem que dormem por longos períodos de tempo. O sono é muitas vezes interrompido pela dor e muitos pacientes com fibromialgia têm muitos distúrbios do sono, como síndrome das pernas inquietas, puxa-pernas e apneia do sono. Dificuldades cognitivas, um sintoma comumente referido como fibroneblina, prejudica a capacidade de se concentrar, a prestar atenção e se concentrar nas tarefas mentais. A fibromialgia coexiste com outras condições dolorosas como síndrome do intestino irritável, enxaqueca e outros tipos de dores de cabeça, cistite intersticial ou síndrome da bexiga dolorosa, transtorno da articulação temporomandibular, ou seja, bruxismo. Qual a causa da fibromialgia? Na medicina, ninguém afirma a causa da fibromialgia, mas alguns fatores que acham que trabalham juntos. Primeiro, genética. Como a fibromialgia tem tendência de ter em toda a família, a medicina tradicional acredita que o fator genético tem influência no desenvolvimento da doença. E, se for nesse caso, a gente acredita que tem. O Hiromi Shine fala que a genética é a alimentação. Como toda família alimenta de forma igual, então toda a família tem essa tendência. E esse negócio de genética também é porque a bisavó cozinhava de um jeito, que ensinou a avó, que ensinou a mãe, que ensinou a filha. Então toda a família vai ter a propensão genética de, entre aspas, de ter as mesmas doenças, e não o fator alimentar. Infecção. Alguma doença parece ser o gatilho para agravar a fibromialgia. Trauma físico ou emocional.
para mim, eu acredito que seja o principal fator. A principal causa da fibromialgia é o fator emocional. Como a doença por exemplo, quando morre um ente querido, uma doença do pai, de mãe, irmão, querido, impotência em relação aos problemas, traumas, assalto, acidente, etc. Por que dói? O que causa dor? Pesquisador acredita que a estimulação nervosa repetida, trauma emocional, faz com que o cérebro de pessoas com fibromialgia mude. Essa mudança envolve um aumento normal do nível de certas substâncias químicas no cérebro que sinalizam a dor, são os neurotransmissores. Além disso, os receptores de dor do cérebro parecem desenvolver uma espécie de memória da dor e se tornam mais sensíveis, o que significa que pode reagir aos sinais da dor. Tá? Fatores de risco. Quem tem mais isso? Que é o ser do sexo feminino. Tem mais propensão à fibromialgia. Histórico familiar, que nesse caso, como eu já disse, eu tenho quase certeza que o fator alimentação é uma das causas. Tá? Outras doenças. Se você tem osteoartrite, artrite reumatoide ou lúpus, você tem grande possibilidade de desenvolver fibromialgia. Né? Complicações. A dor, a insônia e a fibromialgia que a fibromialgia provoca pode intervir em suas tarefas diárias, em sua casa e em seu trabalho. A frustração de não ter solução, a não compreensão de sua condição pode levar pessoas à depressão e outras doenças relacionadas à ansiedade. A fibromialgia tem cura. Fibromialgia tem cura, como eu já venho afirmando em todo o ano, em todas as aulas, durante todos os anos aí, que não existe doença incurável, mas também a turma gosta de tratar de doença. Então, todas as melhores universidades do mundo, a Harvard Medical School, a Universidade de Berkeley, escolas que mais produziram o Prêmio Nobel de Medicina do mundo, elas dizem que não tem cura. E aí quem sou eu para discordar de tudo? Eu discordo deles veementemente porque eu sei que tem cura. A minha companheira, a Regina Selim, ela antes de me conhecer, e eu nem sabia que ela tinha, mas depois ela viu que ela tomava remédio durante 25 anos tomando remédio para fibromialgia. Depois que ela passou a seguir tudo que eu indiquei, ela acabou. Em pouco tempo ela parou de tomar todos os remédios, acabou todas as dores dela. Então ela ficou 25 anos sofrendo disso. Então tem cura? Tem, claro que tem. Por isso que eu discordo dessas escolas que produzem prêmio Nobel aí, que fala que não tem cura. Então e aí o que eu digo? Eu afirmo que sim. E por experiência própria, por experiência da Regina, ela sabe o que ela fez, é verdade que ela não está aqui. Essa aula ela foi dada por ela, pelo depoimento dela, que sim, tem cura. E aí, o que eu indico? Primeira coisa, dormir num colchão que tenha Far Infrared, e que é o infravermelho longo, e que tem impulsos eletromagnéticos de extrema baixa frequência. Que as células saudáveis do corpo, ela fica emitindo uma frequência que vai de 7.63 a 83 Hz. Então ele vai subindo, depois ele vai descendo. Ele fica a noite toda com essa frequência para rememorizar as células saudáveis do seu corpo. Porque no dia a dia, por exemplo, o celular tem 4.000 Hz de frequência. E aí ela dá essas ondas de celular que você convive do dia a dia, fazem com que as células percam a memória
e aí causa mais dificuldade de recuperar a sua saúde plena. Então existem colchões que têm essas ondas eletromagnéticas que fica reproduzindo exatamente a mesma frequência dos átomos do seu corpo. E além do que, fica emitindo as ondas infravermelho que desacidifica a água do seu corpo e regula, alinha as suas células, aumentando a sua imunidade, aumentando a sua resistência, a sua imunidade, que aumentou a sua imunidade, você aumenta, livra-se de todos os problemas. Então, eu falo, além de estar dormindo nesse colchão, você deve usar essas pulseiras e que tem o FIR, que ela fica reproduzindo essa mesma frequência do Sol, e que são essas energias boas do planeta. Tem estudo disso aí, não tem nem jeito de... Quem sabe medir isso aí só o Japão. Quem tem equipamento para medir essas energias sutis, essas energias que tem no planeta, é só o Japão. O Japão, e fora para os cientistas do Japão criaram esse tipo de aparelho que mede íons, radiação e frequência que existe na natureza. Toda essa energia, vibração e essa energia que está tendo aqui, que nem aqui. Nós estamos num ambiente, eu estou aqui gravando essa aula num ambiente, num parque, em que o parque tem essas árvores e que tem os íons negativos aqui nesse lugar. Então esse lugar faz bem. Então para você, no Japão existe, por conta disso, existe o passeio na floresta. Então o passeio na floresta, a pessoa abraça a árvore para trocar a carga de íons positivos que ele tem no dia a dia do trabalho dele, pela carga negativa que traz o bem-estar para as pessoas. Não, eu falo, usa, além durma num colchão que tem, isso usa essas pulseiras. Beba água Kangen. Água Kangen que tem o potencial de óxido redução. É negativo, é um antioxidante e também ele é 2.000 vezes mais fina que água comum. Então ela é um super hidratante. É uma água que tem as moléculas, não tem os clusters, aquele aglomerado de moléculas juntas. Então as moléculas individuais são super finas, que ela fica 2.000 vezes mais fina que água comum, e com pH acima de 9, ela troca a água suja do seu corpo por água limpa. E aí vai aumentar a sua imunidade. E além do que, tem uma altíssima condutividade elétrica. E seu cérebro comunica com todo o corpo através dos capilares. Você tem 150 mil quilômetros de capilares no corpo, e eles são assim 100 vezes mais finos que um fio de cabelo. E aí todo o seu corpo é comandado por esses capilares. E essa água, ele aumenta essa condutividade elétrica do seu corpo, que faz você aumentar todos, e faz com que seus órgãos se comuniquem entre si de forma melhor. E aí você vai aumentando a sua resistência, aumentando toda a sua imunidade, você vai eliminar todas as dores. E o que você precisa ter mais é respirar, principalmente em São Paulo, cidade grande, um ar puro, e nem aqui. Vocês estão no parque, o ar daqui é puro. Então você inspira isso aí. Mas aqui, a cidade de São Paulo parece uma estufa de poluição. Quando você vê de longe, quando você vai assim na Serra da Cantareira, por exemplo, de lá da serra, quando você está lá no alto da serra, você olha a cidade de São Paulo, parece uma estufa de poluição. E você está dentro dessa estufa de poluição, desse ar poluído, que é o monóxido de carbono dos carros, que fica no ar, e que entra no seu quarto, que está dentro do seu quarto, não importa que você esteja num apartamento ou que esteja na sua casa, a sua casa, o seu quarto é todo cheio de poluição. Então você, para oxidar
Esses metais pesados que tem no ar, hoje tem a ferramenta que é o gerador de ozônio caseiro, que ele oxida todos os metais pesados, tornando o ar da sua casa um ar leve, um ar fácil de respirar, um ar gostoso de ficar, e falando toda a sua casa. Você transforma a sua casa num spa de saúde. E você tendo esse ar puro, que é o ar sem essa poluição que o gerador de ozônio te promove, você vai ter muito mais imunidade, muito mais resistência, e você vai livrar de vários tipos de problemas. Problema respiratório resolve todos, e os problemas que já tem, por exemplo, quem tem fibromialgia pode ter. Use uma dieta alcalina, que é comer 80%, até 80% da sua dieta for alcalina, e também comer menos. O comer menos aumenta a sua imunidade. Por isso que existe aquela dieta intermitente, em que a pessoa come, fica lá 14 horas sem comer, porque isso aí faz aumentar a imunidade e faz aumentar a sua resistência. Se você beber bastante água, mas bebe água Kangen, de 30 ml por cada quilo de peso. Então, a pessoa de 80 kg bebe 2,4 litros. A pessoa de 50 kg bebe 1,5 litro de água Kangen por dia, mais que suficiente, né? Outra coisa que você deve fazer é procurar estar sempre fazendo planos, estar sempre bem-humorado, viver o presente, principalmente viver o presente. E a coisa mais importante sempre, procura atender o conselho de Jesus Cristo. Qual a base do cristianismo? Amor e perdão. Então, você precisa amar, perdoar, ter compaixão. É o que Jesus Cristo ensinou e é o que nós devemos seguir. Você pode pegar e colocar todos os fatores aí, você resume nessas 3 coisas todo o ensinamento de Jesus, que é simples. Agora, para te orientar o que der bom para você, o que é ruim, usa o pêndulo. O pêndulo de radiestesia eu sempre carrego no meu bolso. Os pêndulos. O pêndulo não carrega, o pêndulo é o seu anjo da guarda. Então usa sempre o pêndulo. Nós já estivemos, primeira aula desses cursos aqui, nós ensinamos a usar. Essa daqui talvez seja uma das últimas aulas. Eu volto a mostrar o pêndulo. Tudo que você perguntar, ensina o pêndulo a fazer sim, que é esse movimento, e às vezes ele fazer não. Quando faz não, é não. Não. E assim sim. E você passa a praticar, passa a usar, e quanto mais usar, melhor ele fica, melhor ele responde e mais certo. Então usa o pêndulo para tudo que você for fazer na sua vida, o que você for comer, o que você for... Até pergunta se tudo que eu estou falando é verdade ou mentira, não precisa nem acreditar em mim, mas pergunta para o pêndulo. Ele vai dizer que é sim. Ele vai dizer que tudo que eu falo aqui, porque tudo que eu já falo já é certificação de causa, né? Não tem comprovação científica, mas tem comprovação de fatos. Tudo que eu falo tem comprovação de fato. No caso de ter também algumas dores que realmente não está passando, você pode ajudar com alguns produtos, tipo a cannabis medicinal. O óleo de cannabis tem ajudado muitas pessoas, pelo menos no começo, a se livrar da fibromialgia. Pelo menos no começo, aí você usa, me ajudou, e voltou. Mas não precisa usar sempre, porque vai acabar. Que a fibromialgia tem cura. A Regina, por exemplo, que eu estou dizendo, minha companheira, que ficou 25 anos sofrendo, ela nunca usou cannabis, nem nada, porque ela usou essas coisas que eu recomendei aqui acima, e todos vocês podem pedir a folha para o Guilherme, e pode pedir essas folhas para o Guilherme, que tem, mas não adianta fazer uma coisa só, tá?
Agora, a Regina recomenda tudo que ela fez, porque ela sentiu, e durante os 25 anos lá com essas dores, que realmente todas as dores desapareceram, e ela está muito bem-humorada, muito feliz, muito bem-humorada, sem nada. Essa aula aqui deveria ter sido dada por ela, mas hoje ela não pode estar aqui, mas ela fez, você pode perguntar para ela que ela fez tudo que eu recomendei aqui, e eu nem sabia que desse problema que ela tinha, depois que ela contou que ela tinha isso aí, tal, depois que começou a fazer as dores de como pôr encanto, como pôr um milagre, desapareceu. Todas as doenças, então, afirmo, todas, não tem exceção não. Todas as doenças são curáveis, mas não espere mágica para nenhum tipo de doença. Uma coisa vai fazer, não, um conjunto de coisas, como eu mencionei aqui, como eu menciono em todas as aulas, sempre todas as doenças têm uma característica, o conjunto de coisas é que vai acabar com todas as doenças, que dá para ser curado. E fala, pô, o carinha se acha aí, né? Eu não ganhei prêmio Nobel, não estudei nem de tudo mais, essas escolas que diz o contrário, eu contesto porque eu sei na prática que todas elas estão erradas, que a medicina de doença está enganando vocês, e vocês não precisam sofrer com nenhum tipo de doença, nenhum, não existe doença incurável, tá? Muito obrigado. E que tenham uma boa vida sem doenças, sem dores. Se alguém tiver com algum tipo de dor, pode até me ligar em videoconferência, que até pelo celular a gente consegue emitir frequências que eliminam as dores das pessoas. Então, muito obrigado.